Neste vídeo, você conhecerá casos perturbadores em que uma pegadinha, planejada como algo leve ou engraçado, acabou provocando consequências fatais. Número 1. A surpresa de aniversário que terminou em tragédia. Era 28 de junho de 2014, em Bristol, na Inglaterra. Em um jardim residencial, alguns vizinhos conversavam e riam enquanto preparavam a decoração para uma comemoração especial. A cena parecia completamente comum. Bandeirolas coloridas, balões, mesas improvisadas e um grande arco plástico emprestado de uma empresa de decoração para casamentos. Sentada perto dali, em uma cadeira dobrável, estava Ellen Archer, de 67 anos. Ela usava um casaco leve sobre os ombros e acompanhava os preparativos com um sorriso discreto. Durante 3 décadas, Ellen havia trabalhado como professora do ensino primário. Na vizinhança, era lembrada pela paciência, pela educação e por aquela voz calma que ainda parecia carregar o jeito de uma sala de aula. 2 anos antes, Ellen havia perdido o marido. Desde então, tentava manter a rotina ocupada, cuidando das flores, recebendo algumas vizinhas para tomar chá e participando de pequenas atividades comunitárias. Quando um grupo de voluntários perguntou se poderia usar seu jardim para organizar uma festa surpresa em homenagem aos 40 anos de casamento de um casal do bairro, ela aceitou imediatamente. Mesmo sofrendo com artrite e tendo certa dificuldade para respirar, Ellen não gostava de ficar afastada das atividades. Ela dizia que, mesmo sem conseguir carregar objetos pesados ou montar estruturas, pelo menos poderia orientar os preparativos e receber os convidados. Sua fragilidade física já fazia parte da rotina, mas continuar envolvida com as pessoas fazia com que ela se sentisse útil novamente. O grupo responsável pela festa era formado por alguns casais aposentados e 2 voluntários mais jovens. Tudo havia sido planejado como uma tarde simples e carinhosa. Porém, em algum momento, alguém sugeriu acrescentar uma surpresa. Quando o casal homenageado atravessasse o jardim, um lançador de confetes seria disparado debaixo do arco decorativo. O arco emprestado havia sido projetado para ambientes internos. A estrutura tinha aproximadamente 2,40 metros de altura e possuía bases que deveriam ser firmemente estabilizadas. No entanto, ele acabou montado sobre pedras irregulares do jardim, sem fixação adequada. Ellen viu os voluntários levantando a peça, mas, sentada de frente para a festa, não conseguia perceber o quanto ela parecia instável quando observada de lado. O homem que havia proposto a brincadeira, com pouco mais de 50 anos, decidiu deixar a entrada ainda mais chamativa. Ele acrescentou 2 colunas de balões de hélio e painéis de plástico presos com fios finos de jardinagem. A estrutura ficou maior, mais pesada e mais vulnerável ao movimento do vento ou a qualquer impacto repentino. No fim da tarde, tudo parecia pronto. Os convidados começaram a chegar trazendo pratos de comida, bebidas e presentes para o casal. Ellen permanecia sentada a poucos metros do arco, cumprimentando cada pessoa que passava pelo portão. O responsável pelo lançador de confetes se escondeu atrás de um arbusto, apontando o equipamento para o caminho principal. O plano era disparar no exato instante em que os homenageados entrassem, enquanto os demais convidados gravariam a reação. Várias pessoas já estavam com os celulares erguidos. Todos comentavam como a surpresa ficaria engraçada em vídeo. Ninguém percebeu que um dos lados do arco começava a se inclinar lentamente para frente, pressionado pelo peso adicional dos enfeites. Quando o casal finalmente apareceu no portão, o homem acionou o lançador. O estampido acabou muito mais forte do que os convidados imaginavam. O som seco assustou algumas pessoas, enquanto uma nuvem de papel picado e balões se espalhou pelo ar. Houve gritos rápidos, seguidos por risadas nervosas. Então, uma das bases do arco se deslocou. Testemunhas descreveriam mais tarde que a estrutura pareceu balançar por um instante, como se ainda pudesse recuperar o equilíbrio. Mas em seguida, todo o arco tombou para frente. Ellen tentou se levantar da cadeira, porém uma das pernas ficou presa entre as pedras do piso. Antes que alguém conseguisse alcançá-la, a armação caiu sobre ela. O jardim, que segundos antes estava cheio de alegria, mergulhou em desespero. Pessoas gritavam, cadeiras eram empurradas para os lados e os celulares que registravam a festa acabaram filmando apenas confusão e correria. Alguns vizinhos correram para levantar a estrutura, mas os tubos, os painéis e os balões presos uns aos outros tornaram tudo mais difícil.
Uma moradora ligou imediatamente para o serviço de emergência, enquanto outras pessoas tentavam abrir espaço para que Ellen respirasse. Quando os paramédicos chegaram, precisaram retirar parte da decoração antes de iniciar o atendimento. Ellen acabou transportada ao hospital South Mid, onde os médicos tentaram estabilizá-la após os ferimentos provocados pela queda da estrutura e por uma parada cardíaca. Ela morreu no dia seguinte. A investigação concluiu que o arco não havia sido ancorado corretamente e havia recebido mais decoração do que poderia suportar. Imagens de câmeras próximas ao centro comunitário e gravações feitas pelos próprios convidados mostraram que não existiam pesos apropriados nem amarrações resistentes para impedir que a estrutura tombasse. O disparo do lançador de confetes provavelmente provocou o movimento final, que fez o arco perder o equilíbrio. Nas semanas seguintes, o bairro ficou dividido. Algumas pessoas responsabilizavam diretamente o homem que havia disparado o equipamento. Outras diziam que todo o grupo havia sido negligente ao montar uma decoração instável em um espaço onde havia idosos e convidados circulando. A neta de Ellen organizou uma homenagem silenciosa no mesmo jardim. No local onde o arco havia sido colocado, acabaram plantadas novas flores. O conselho local também divulgou um alerta, lembrando aos moradores que festas particulares precisam seguir cuidados básicos de segurança, especialmente quando envolvem estruturas temporárias e equipamentos de surpresa. O grupo comunitário que havia organizado a comemoração nunca voltou a se reunir. O que deveria ter sido uma lembrança feliz de aniversário de casamento passou a ser associado à morte de uma mulher que apenas havia aberto sua casa para receber os vizinhos. Número 2. As ligações falsas que impediram um socorro verdadeiro. Era 22 de março de 2018, em um conjunto residencial movimentado de Lagos, na Nigéria. Naquele dia, os serviços locais de emergência já estavam enfrentando uma situação difícil. Diversas chamadas falsas haviam sido feitas para as linhas de atendimento, obrigando operadores e equipes de resposta a lidar com alertas inexistentes. Para quem fazia aquelas ligações, provavelmente tudo parecia apenas uma brincadeira. Algumas pessoas telefonavam inventando acidentes, discussões ou situações urgentes, esperando ouvir a reação dos atendentes. Mas ninguém imaginava que poucas horas depois, uma emergência real aconteceria justamente dentro do mesmo conjunto residencial onde parte da confusão havia começado. Amaka Eze, de 34 anos, era costureira e administrava um pequeno negócio de roupas dentro da própria casa. Ela vivia com os 3 filhos e com uma tia idosa, que enfrentava dificuldades de locomoção e também problemas para engolir alimentos. Amaka era conhecida por ser organizada e extremamente cuidadosa com a família. Sua rotina começava cedo e quase nunca terminava antes do anoitecer. Ela costurava encomendas, fazia compras, organizava a casa e ajudava a tia nas atividades diárias. Em alguns momentos, gravava pequenos vídeos ensinando técnicas de costura para uma rede local de profissionais, na esperança de conseguir apoio de uma loja regional de tecidos. A casa era apertada. Havia corredores estreitos, móveis encostados próximos uns dos outros e poucas saídas livres. Naquela parte de Lagos, os moradores já sabiam que ambulâncias e equipes de emergência podiam demorar. Por isso, a Amaka mantinha alguns materiais básicos de primeiros socorros guardados e acreditava conhecer o caminho mais rápido para pedir ajuda aos vizinhos. Apesar de responsável, ela também tinha a tendência de acreditar que conseguiria lidar sozinha com qualquer problema inesperado. Muitas vezes, deixava de tomar pequenas precauções por imaginar que sua presença seria suficiente para impedir algo grave. Naquela tarde, sua tia começou a se engasgar durante uma refeição. Amaka percebeu imediatamente que havia algo errado. Ela se aproximou, iniciou manobras de ajuda e começou a gritar para que algum vizinho chamasse o atendimento de emergência. Uma moradora tentou telefonar para os números locais, mas uma das ligações chamou por tempo demais sem resposta, enquanto a outra retornou uma falha de rede. Enquanto isso, Amaka continuava tentando ajudar a tia. Ela empurrou alguns móveis para criar espaço no ambiente e pediu que alguém procurasse ajuda na rua. Um entregador que passava perto da residência ouviu os gritos e correu até o cruzamento principal para tentar parar alguma viatura ou equipe de patrulha. Mas as unidades disponíveis estavam ocupadas com chamados falsos ou alarmes sem gravidade. Alguns desses deslocamentos haviam sido provocados justamente pelas pegadinhas feitas pouco antes. Dentro da casa, os vizinhos observavam Amaka tentando manter o controle.
Seu rosto estava pálido e os movimentos, antes precisos, se tornavam cada vez mais desesperados. Pessoas batiam nas portas próximas, chamavam por ajuda e tentavam descobrir se algum morador sabia como agir. A sensação era de completa impotência. O tempo continuava passando e nenhum profissional chegava. Quando uma ambulância finalmente apareceu, quase 30 minutos depois, a tia de Amaka já havia perdido a consciência. Os paramédicos iniciaram os procedimentos de emergência e tentaram reanimá-la, mas a falta prolongada de oxigênio havia causado danos irreversíveis. Ela não sobreviveu. A investigação posterior examinou os registros da central de atendimento. Os responsáveis encontraram dezenas de ligações falsas realizadas nas 48 horas anteriores ao ocorrido. Muitas dessas chamadas acabaram associadas a um grupo de estudantes do ensino médio que utilizava cartões telefônicos compartilhados em um centro comunitário juvenil. Nenhuma ligação isolada parecia capaz de provocar uma tragédia. Porém, juntas, elas haviam sobrecarregado a central, confundido prioridades e ocupado equipes que poderiam ter chegado mais cedo à residência de Amaka. O bairro ficou abalado. Reuniões comunitárias começaram com discursos de revolta, mas logo deram lugar a discussões mais sérias sobre responsabilidade. Vários moradores perceberam que uma brincadeira feita por telefone, sem contato direto com a vítima, ainda assim podia ter consequências reais e fatais. O centro juvenil, frequentado por alguns dos envolvidos, passou a exigir oficinas obrigatórias de primeiros socorros e segurança pública para os adolescentes relacionados às ligações falsas. A proposta era mostrar de maneira prática que cada chamado inventado poderia impedir que uma pessoa em perigo real recebesse ajuda a tempo. As autoridades de telecomunicações também anunciaram medidas mais rígidas para identificar chamadas repetidas de falsa emergência e aplicar punições mais severas a responsáveis por esse tipo de comportamento. Para Amaka e seus filhos, nenhuma nova regra seria capaz de desfazer aquela tarde. A mulher que ela tentou salvar morreu esperando um atendimento que talvez tivesse chegado antes, caso tantas pessoas não tivessem transformado um serviço essencial em objeto de brincadeira. Número 3. O falso assalto que provocou uma morte por susto. Era 14 de outubro de 2016, no Queens, em Nova York, nos Estados Unidos. Em um prédio de apartamentos localizado na 37ª Avenida, a maioria dos moradores já encerrava a rotina do dia. As luzes de alguns apartamentos estavam apagadas, enquanto televisores ainda podiam ser ouvidos por trás de portas fechadas. No segundo andar, Roberto Bert Morales passava a noite sozinho na sala, assistindo a reprises de partidas esportivas. Do lado de fora de sua porta, dois homens mais jovens falavam em voz baixa, enquanto seguravam celulares preparados para gravar. Bert, como era conhecido, tinha 58 anos e havia trabalhado durante 30 anos na manutenção do metrô. Depois de sofrer um ataque cardíaco leve, acabou se aposentando mais cedo. Sua vida se tornou tranquila e previsível. Ele recebia a pensão, assistia aos jogos preferidos e, em algumas noites, encontrava antigos colegas de trabalho em um bar próximo. Os médicos já haviam advertido que seu coração era frágil. Com medicação adequada e menos estresse, ele poderia viver confortavelmente por muitos anos. Bert levava essa recomendação a sério. Seu apartamento era sempre organizado. O controle remoto ficava sobre a mesa, os chinelos alinhados ao lado do sofá e todos os objetos mantidos em seus lugares. Os dois homens que se preparavam para assustá-lo se apresentavam como amigos. Eram aproximadamente 10 anos mais novos e faziam parte de um grupo que frequentava o mesmo bar. De vez em quando, gravavam pequenas pegadinhas. Fingiam entregar bilhetes premiados, pregavam sustos repentinos ou organizavam cenas bobas para publicar na internet. Bert nem sempre gostava, mas muitas vezes tolerava as brincadeiras e chegava a rir junto quando tudo terminava. A ideia do falso assalto surgiu durante uma conversa em uma noite anterior. O grupo discutia quem conseguiria manter a calma caso acabasse surpreendido por um criminoso. Em determinado momento, alguém comentou que Bert provavelmente cairia de susto se passasse por uma situação assim. O comentário virou desafio. Os dois decidiram comparecer ao prédio de Bert, fingir que estavam tentando invadir seu apartamento e registrar a reação dele em vídeo. Para eles, aquilo seria apenas barulho, alguns segundos de medo e depois um pedido de desculpas acompanhado de risadas. Por volta das 10h40 da noite, os dois já estavam diante da porta do apartamento. Vestiam moletons com capuz e pareciam ter bebido. Um deles carregava uma máscara.
O outro segurava uma barra de metal para bater na moldura da porta e tornar a encenação mais convincente. A câmera do corredor mostraria mais tarde os dois andando de um lado para o outro, como se ainda estivessem criando coragem. Eles esperaram até ouvir o som de um intervalo comercial vindo da televisão de Bert. Então começaram. Primeiro, 3 pancadas fortes. Depois, um grito agressivo. Em seguida, o som metálico da barra atingindo a porta. Dentro do apartamento, Bert provavelmente tentou entender o que estava acontecendo. Ele não aguardava visitas naquela noite. Anos antes, o prédio havia registrado um roubo, e a lembrança ainda fazia com que alguns moradores acabassem cautelosos. Ele se aproximou da porta e olhou pelo visor. Do outro lado, enxergou apenas roupas escuras, movimentos rápidos e o brilho de um objeto metálico. Outra pancada atingiu a entrada. Seu corpo reagiu imediatamente ao medo. Bert abriu a porta apenas parcialmente, talvez tentando confirmar a situação ou pedir ajuda. Nesse instante, os 2 homens mascarados avançaram para a frente, gritando como se realmente pretendessem invadir o apartamento. A câmera do prédio registrou toda a cena. Bert parou de repente. Uma das mãos acabou imediatamente levada ao peito. Em segundos, suas pernas cederam e ele caiu no corredor, derrubando uma cadeira dobrável que estava próxima à entrada. Os 2 homens interromperam a brincadeira na mesma hora. Uma vizinha do apartamento em frente abriu a porta depois de ouvir o impacto e encontrou Bert caído, respirando com extrema dificuldade. Os responsáveis pela pegadinha entraram em pânico. Um deles correu para as escadas. O outro se ajoelhou ao lado da vítima, tentando fazê-la reagir. Outro morador telefonou para o serviço de emergência. Policiais e paramédicos chegaram cerca de 5 minutos depois e encontraram Bert sem resposta, apresentando sinais de parada cardíaca. As tentativas de reanimação continuaram no local antes de ele ser levado ao hospital Elmhurst. No entanto, os médicos não conseguiram salvá-lo. A causa da morte acabou determinada como parada cardíaca súbita, desencadeada por estresse intenso em um paciente que já sofria de doença coronariana. Os investigadores recolheram as imagens das câmeras internas do prédio. O vídeo mostrava claramente o planejamento, a aproximação dos 2 homens, os golpes na porta e o momento em que Bert caiu. Não demorou para que ambos acabassem identificados. Eles já possuíam registros anteriores por delitos menores. Os promotores apresentaram acusações por colocar outra pessoa em risco de maneira imprudente e por invasão criminosa, crimes previstos na legislação de Nova York para situações em que alguém provoca um perigo previsível sem ter planejado diretamente uma morte. O funeral de Bert ocorreu de forma discreta em uma igreja local. Cerca de 2 dezenas de pessoas compareceram, entre antigos colegas de trabalho e vizinhos. Sua esposa, de quem vivia separado havia bastante tempo, preferiu não dar entrevistas nem solicitar publicamente punições mais duras. Os 2 homens envolvidos receberam 3 anos de liberdade condicional, obrigação de cumprir serviços comunitários e uma ordem judicial que proibia contato com a família de Bert. O vídeo que eles planejavam publicar como uma brincadeira acabou se tornando a principal prova de que, para uma pessoa com problemas cardíacos, um susto planejado pode representar um risco real e definitivo. Número 4. A assombração encenada em uma estrada perigosa. Era 26 de agosto de 2017, em uma estrada estreita e cheia de curvas próxima a Tagaytay, nas Filipinas. O ar da noite estava úmido e pesado, misturado ao cheiro das árvores e à fumaça distante de pequenas queimadas. Naquela região, as estradas próximas aos mirantes eram conhecidas pelas curvas fechadas, pelas descidas repentinas e pela pouca iluminação. Naquela noite, um grupo de jovens ligados à produção de vídeos para redes sociais decidiu gravar uma pegadinha. Eles queriam criar uma cena de susto envolvendo motoristas que passassem pela estrada. A ideia parecia simples, mas o local escolhido transformava qualquer erro em uma ameaça grave. Renz Agapito, de 25 anos, trabalhava em meio período como cuidador de um pequeno resort com vista para a serra. Recentemente, ele havia começado a participar de um coletivo local de vídeos de humor e pegadinhas. Renz era conhecido pelo jeito brincalhão e por aceitar papéis que os outros consideravam arriscados demais. Ele também começava a conquistar alguma atenção nas redes sociais. Sua página possuía um público modesto, mas crescente, e em algumas ocasiões ele havia recebido apoio de uma marca regional de salgadinhos interessada em conteúdo criativo. Para Renz, um vídeo que viralizasse poderia significar mais visualizações, mais reconhecimento e talvez novas oportunidades.
O problema era que a estrada ao redor do resort não oferecia margem para improvisos. O asfalto era estreito, havia poucos acostamentos, quase nenhuma defensa metálica e diversas curvas em formato fechado. Motoristas locais costumavam alertar visitantes sobre trechos com pouca visibilidade e quedas acentuadas próximas à lateral da pista. Mesmo conhecendo essas condições, Hans aceitou o plano. Ele vestiria um lençol branco e se esconderia atrás de uma árvore próxima à estrada. Quando um veículo se aproximasse, ele sairia rapidamente para a luz dos faróis, criando a impressão de uma aparição. Dois amigos filmariam tudo de uma motocicleta estacionada alguns metros atrás. Na teoria, a gravação dependeria de três coisas: que Hans saísse no momento exato, que conseguisse recuar rapidamente e que o motorista reagisse de maneira previsível. Na prática, nenhum desses fatores poderia ser controlado. As filmagens começaram por volta das 11h40 da noite. O movimento de veículos era pequeno, mas os carros que desciam ou subiam a via muitas vezes apareciam de repente por causa das curvas. Hans se posicionou atrás de uma árvore, com um lençol branco cobrindo os ombros e parte do corpo. Os amigos mantinham os celulares apontados para a estrada. O som distante de motores podia ser ouvido de tempos em tempos. Mesmo assim, Hans parecia acreditar que conseguiria sair do caminho antes que qualquer situação se tornasse perigosa. Então, um veículo utilitário esportivo cinza surgiu de uma curva em velocidade elevada para aquele trecho. Os faróis iluminaram a estrada e, por uma fração de segundo, revelaram a figura coberta de branco. Hans avançou para a pista com os braços erguidos sob o lençol, exatamente como havia planejado. A motorista reagiu por instinto. Ao ver uma pessoa surgindo diante do carro, puxou o volante para o lado. Os pneus tocaram a parte irregular da lateral da pista e, na tentativa de recuperar o controle, ela corrigiu a direção bruscamente. O veículo derrapou e atingiu Hans antes de colidir com uma barreira de concreto. Trabalhadores de pequenos comércios próximos ouviram o barulho e correram para o local. Os amigos de Hans abandonaram a gravação e seguiram em direção a ele, enquanto moradores saíam de suas casas após perceberem que havia ocorrido um acidente grave. Equipes de emergência e policiais da região chegaram após uma ligação feita por um dos residentes. Hans havia sofrido ferimentos fatais provocados pelo impacto e não resistiu. A motorista, uma mulher na faixa dos 40 anos, sofreu cortes leves e ficou em estado de choque, mas sobreviveu. Os investigadores analisaram os vídeos registrados pelos próprios amigos de Hans, além das marcas deixadas pelos pneus na pista. As imagens mostraram que ele saiu da área escondida momentos antes da colisão, sem dar à motorista tempo suficiente para compreender a situação e reagir com segurança. As autoridades concluíram que a pegadinha havia sido o fator direto que desencadeou o acidente. O caso acabou tratado como resultado de imprudência grave com consequência fatal, e os dois integrantes sobreviventes do grupo de filmagem passaram a enfrentar procedimentos criminais e civis por contribuírem para a situação de risco. A família de Hans realizou um funeral reservado em Cavite, acompanhado principalmente por parentes e vizinhos. Para os amigos que estavam gravando, o vídeo, que deveria gerar risadas e compartilhamentos, terminou como o registro exato do momento em que uma brincadeira em uma estrada perigosa custou a vida de alguém.